Olá, meu nome é Dilson Melo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Temos vídeo no canal toda semana. A vida não é feita apenas de momentos alegres e tranquilos. Também existem dias cheios de problemas que nos deixam angustiados e tristes. São como tempestades que mais cedo ou mais tarde vamos enfrentar. E isso não muda só porque somos cristãos e servimos a Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos essas aflições, em João 16:33. Sim, meu irmão, as dificuldades são inevitáveis. Na natureza, uma tempestade é um fenômeno violento que pode vir acompanhado de ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos, raios ou neve. Já na vida do cristão, ela simboliza tempos de lutas, dores e necessidades. E nos dois casos, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer consequências muito graves. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 3 tipos de tempestade que costumam surgir na vida do cristão, independente de nossa classe social, financeira ou moral. Todos nós podemos ser atingidos por elas em algum momento. 1. A tempestade que nós mesmos causamos. Esse tipo de tempestade é aquela em que nós mesmos causamos por causa de nossa desobediência a Deus. E ela nos traz consequências graves e também para todos que estão à nossa volta. E muitas vezes os seus danos são irreparáveis. A Bíblia nos traz um exemplo muito claro sobre a tempestade quando conta a história do profeta Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, a cidade mais poderosa e perversa de Assíria. No início do livro de Jonas, vemos que Deus não está feliz com as atitudes daquele povo. Por isso, disse para o profeta ir pregar naquela cidade. Mas Jonas fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Vamos ver o que está escrito. A palavra do Senhor veio a Jonas: filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas 1-3. Essa atitude de Jonas trouxe consequências terríveis não só para o profeta, mas também a todos aqueles que navegavam com ele. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tão forte que o barco em que eles estavam quase se despedaçou. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a clamar para um dos seus deuses. E para deixar o navio mais leve, jogaram fora todas as suas cargas e mantimentos. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão da embarcação, se deitou e dormiu um sono profundo, como se nada estivesse acontecendo. E mais tarde, quando todos já estavam certos do que sofreriam um naufrágio, Jonas confessou que era ele o causador de todo aquele problema e que foi por causa de sua desobediência a Deus que aquela tempestade havia surgido. Com muita raiva, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e um grande peixe o engoliu. Jonas 1:15-17. Com essa história, precisamos aprender que não devemos desobedecer às ordens que Deus nos dá. Caso contrário, vamos atrair tempestades para a nossa vida. E o pior de tudo é que ela não vai atingir somente a nós. Todas as pessoas que amamos e que estão próximas a nós também sofrerão as consequências de nossas escolhas erradas. Por isso, se você sabe que Deus já te chamou para fazer algo importante e mesmo assim tenha ignorado a sua ordem, pare de desobedecer ao Senhor imediatamente. Caso contrário, você estará atraindo uma tempestade que poderá trazer danos terríveis para a sua vida. Se continuarmos a leitura do livro de Jonas, veremos que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe até ser devolvido à terra firme, para então cumprir a sua missão. Você consegue imaginar o tamanho do desespero do profeta? Passar 72 horas dentro de um lugar escuro, frio e com mau cheiro, sem a certeza se sairia vivo dali?
Tenho certeza que Jonas, durante todo esse tempo, se arrependeu amargamente por não ter obedecido a Deus. Por isso, não espere que o mesmo aconteça com você. Não cause essa tempestade na sua vida. 2. A tempestade que vem para testar a nossa fé. Depois de ter multiplicado pães e peixes e alimentado milhares de pessoas que o seguiam, Jesus foi para o monte orar sozinho, enquanto seus discípulos pegaram um barco e foram para o outro lado do mar. Mateus 14, 13 a 21. Depois de algumas horas, Cristo olhou para o oceano e percebeu que seus amigos ainda estavam lá, remando em meio a uma tempestade durante a noite. Vamos ver o que aconteceu em Marcos 6. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Marcos 6, do 47 ao 52. As tempestades que testam a nossa fé são aquelas em que Jesus nos mostra a direção que devemos seguir e nos faz seguir aparentemente sozinhos até o nosso objetivo. E mesmo que Ele não esteja no barco, Ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando diante da tempestade contrária. Perceba na passagem que acabamos de ler que os discípulos não desistiram. Pelo contrário, eles continuaram remando, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentavam. E de repente, Cristo aparece caminhando sobre as águas, e a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe no barco. Isso nos mostra que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente, mesmo diante das lutas, do medo e das dificuldades. Temo um Deus amoroso e misericordioso que está nos observando navegar. E se continuarmos com fé no seu poder, quando menos esperarmos, ele surgirá na nossa vida e nos conduzirá em segurança até o outro lado. Por isso, meu irmão, nunca permita que o medo ou a dúvida sejam maiores do que a tua fé em Cristo, porque é ela que vai te livrar dessa tempestade na sua vida. 3. A tempestade que vem para nos destruir. Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos entraram juntos em um barco rumo a Gadara, cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia, que era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Mas durante a viagem, o mar se agitou e uma grande tempestade surgiu. A Bíblia diz que ela era tão forte que encheu o barco de água, em Mateus 8, 24. E os discípulos ficaram desesperados por causa da força do vento e das ondas, pensando que iriam morrer ali. Eles foram correndo chamar Jesus, que estava dormindo no interior da embarcação. Vamos ver o que está escrito. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, do 25 ao 27. Repare que desta vez Jesus vai até a ponta do barco e dá uma simples ordem para que a tempestade se acalmar. Se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Cristo e os discípulos tinham uma missão na terra dos Gadarenos, que era libertar um homem que há muitos anos estava possuído por uma legião de demônios. Lucas 8, 26 ao 39.
Isso mostra que esse tipo de tempestade é causada por Satanás, porque ele sabe que nós estamos indo em direção à batalha e que Jesus está indo conosco para vencê-la. E nessa passagem, aprendemos que Cristo tem toda a autoridade espiritual e poder para repreender a tempestade e desfazer as obras do diabo contra nós. Foi por isso que ele disse que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Conclusão. Por isso, meu irmão e minha irmã, independente da tempestade que venha sobre a tua vida, você sempre pode contar com a ajuda do Senhor para vencê-la. Ele estará conosco em todos os momentos e sem as dificuldades, nossa vida seria muito frágil, sem qualquer experiência que nos deixasse mais forte. O ser humano tem o costume de olhar para as dificuldades, em vez de manter os olhos em Jesus. É por isso que vivemos com tanto medo e preocupações. Mas o Senhor quer que você aprenda a confiar em sua palavra para que você vença as lutas, as adversidades e os ventos fortes que poderão surgir em qualquer momento de nossa vida. Quando você cresce em fé, se torna um vencedor e então passa a experimentar a verdadeira paz de Deus na sua vida. Lembre-se disso, tudo que você está passando está no controle de Deus e suas escolhas sempre apontarão para um destino bom ou ruim. Por isso, eu espero que você tenha a sabedoria necessária para discernir que tipo de tempestade está enfrentando e qual o propósito dela na sua vida, para que assim você possa tomar a melhor decisão sobre qual direção seguir. Que Deus te abençoe e te guarde de toda e qualquer tempestade na vida.